Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, conversando hoje com o bailarino e administrador Demétrios Gonçalves. Continuando, Demétrios, na verdade, eu falei de nação, mas a gente tem uma conexãozinha com o samba, né? Eu encontrei Demétrios porque ele é professor e bailarino de samba de gafieira. E aí agora eu queria saber, é o que você mais gosta de dançar? Como é que você tem uma escola, né? Me fale sobre isso. Na verdade, né, eu tive uma formação muito ortodoxa. Meu pai era militar e ele não queria que eu fizesse dança, certamente, porque ele também chegou a ser evangélico tudo. Só que ele faleceu, eu tinha apenas 13 anos, e a primeira coisa que eu fiz foi desobedecer. Eu fui fazer karatê, porque meu pai, ele não queria que eu fizesse karatê. Talvez eu poderia fazer judô, ele já tinha dito, mas eu queria karatê por causa do Jean-Claude Van Damme, por conta da... né? E eu, chegando a 16 anos, deu aquele boom do Mastruz com Leite, né? Mel com Terra, essas bandas, e eu queria dançar. Porque eu queria dançar, eu e um amigo fomos entrar numa aula. No dia da aula ele não foi, eu fui sozinho. E eu tive um ótimo professor, que inclusive era professor também de matemática, e ele me ensinou. E aquilo ali foi uma mudança de vida para mim, porque eu não tinha acesso social fácil. Eu só era amigo das mesmas pessoas, porque eu não tinha esse traquejo social. Eu sempre muito calado, inclusive às vezes eu tinha como diversão abrir um livro de matemática e fazer as questões em casa. Nossa. Era a minha diversão, né? Tem muitas histórias engraçadas, colegas que me ridicularizavam porque uma vez alguém jogou um livro que eu conheci o livro, isso é uma coleção importantíssima de matemática. Os caras, você tá louco, joga isso fora. Eu, não, esse livro aqui é o livro tal, do fulano de tal, porque eu queria fazer aquelas questões. Mas minha vida era isso, então, o que aconteceu? Com a dança, quando chegou isso, eu não sabia chegar nas pessoas. Se eu não falasse com aqueles coleguinhas que estudaram comigo, desde de pequeno até a minha adolescência, acabou, eu não tinha uma abordagem assim fácil. Então, a dança facilitou isso. A dança, primeiro que quebra, as pessoas começam a te procurar quando você dança. É diferente. E quando você sabe dançar, né? Todo mundo quer dançar. Quando você quer dançar, todo mundo já chega para chamar você para dançar. Então você já quebra aquele gelo, né? Então isso foi muito bom. Eu entrei através do forró. E no tempo era conhecido como forró estilizado, com todas aquelas acrobacias, tudo. Mas, com isso, tinham filmes na TV de dança. No tempo, o filme Salsa, do Rob Roça, que era do Menudo. E ele tinha um filme, o filme era muito assim, uma energia, aquele ritmo contagiava, você queria. E eu fui procurar aulas querendo saber salsa também. Mas eu também já tocava, porque meu pai era da igreja, então eu tocava. E Você é músico também, minha gente. Eu não sou músico. Chocada. Eu não sou músico, eu tenho um conhecimento musical que me ajuda hoje na dança, mas certamente daquelas habilidades que eu fazia no teclado. Eu fiz 3 períodos de piano no conservatório, mas era o tempo muito ortodoxo, eu não podia pegar um instrumento enquanto tivesse não sei quanto tempo. Aí só solfejo e escrever e calcular, aquilo ali eu terminei desistindo. Mas eu tinha os teclados em casa, eu tocava, e eu queria tirar de ouvido. Então, um dia eu encontrei o som do bandoneon, que tem no teclado assim, bandoneon. Então aquilo ali aí eu botava o som e ficava querendo tirar de ouvido. E um dia foi através de uma fita de vídeo. E aí eu vi o casal dançando e de repente o teclado perdeu a graça. Eu fiquei olhando aquelas pernas se mexendo. Então aquilo ali foi me chamando, a dança foi me chamando para isso. E você vai descobrindo os ritmos com o tempo, e o primeiro ritmo que me arrebatou depois de ter uma vivência mais sólida na dança foi o zouk. O zouk, para qualquer pessoa entender, é a lambada, certo? Porque a lambada caiu em desuso, e aí, por diversos adventos, né, de questões musicais, então a dança, a lambada, ela é uma dança brasileira. Ela surgiu e ficou uma linguagem corporal completa e autônoma, mas sem produção fonográfica. Então, os bailarinos começaram a pegar músicas que, por um acaso, hoje, por ironia do destino, deram origem à lambada lá no Pará, né? Então, o que aconteceu? Eles pegaram as músicas e começaram a adaptar a lambada. E adaptando a lambada, surgiu o zouk, porque tinha na capa de um disco a palavra zouk, um grande bailarino,
que foi um dos meus grandes mestres, ele criou essa terminologia chamada para a lambada zouk, porque existia essa manifestação musical, né? Zouk significa festa. Então a lambada se apropriou da música zouk e a gente começou a dançar no som do zouk, a lambada. Hoje já temos uma série de ramificações de estilos, neo-zouk, lamba-zouk, que você pega músicas de samba, né, e dança, e é muito rico como você vê assim, como se conecta. É uma cultura que você hoje escuta facilmente no Suriname, Guiana Francesa, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e diversos outros países, né, e você escuta e ela se funde com a nossa forma corporal, por conta da herança que nós temos. Mas eu fiquei apaixonado e aquilo me arrebatou e eu escutava todos os dias CDs conseguidos a muito esforço, né? Inclusive a internet tempo era descara, para baixar uma música era um sacrifício. Meu Deus, a gente se entregando aqui às idades. Mas eu consegui, né? Depois, com um amigo tinha um link dedicado a uma empresa, ele fez para mim os downloads, eu tinha música, eu passava o dia escutando aquilo. Então, o zouk eu gostei muito, inclusive ganhei muita abertura no país, viajei muito, ministrando workshops, participando de congressos, representando a minha cidade com o zouk, né? E até hoje eu gosto muito, mas o samba, ele ganha você, ele amarra você, porque é toda uma identidade em você. Você olha... Muitas pessoas olham para o zouk e não se veem dançando o zouk, mas é impossível você olhar para o samba e você não se identificar no samba. A distância maior que eu vejo que as pessoas falarem eu tenho inveja de quem sabe sambar. Né? Mas o samba, ele é uma dança, o ato de sambar é difícil, mas o samba não é difícil. Então, por isso, eu gosto muito do samba, principalmente o samba de gafieira, porque está dentro do arcabouço das danças de salão, e tem um aspecto cultural tão peculiar, né? No início da pandemia eu fiz uma live com o Valdeci de Souza, um grande mestre, né? Um beijão para ele, a gente tem um carinho enorme por ele. Ele é o capitão dos 10 Mares da Gafieira lá no Rio, né? Se Deus quiser, a gente vai trazer ele aqui para a Virtua, vocês vão ter oportunidade. Mas ele deu uma aula na live, dizendo como é que passa uma calça para ir para um baile. Né, como era o ritual de passar a camisa, o lenço que você tinha que ter, que era para ele e para a dama. E até hoje ele tem a finesse, a gente chama no karatê um reigi, né? Mas aquele ritual dele, aquela educação de estar no baile, ir lá tirar a dama, trazê-la de volta à mesa, sabe? Ele tem aquele lenço para ela se limpar se ela estiver suada. Mas aquilo é tão bonito, é uma elegância. Eu olhava para aquelas festas, eu ficava maravilhado, com elegância, com as roupas, vestidos maravilhosos, lindos, né? E eu gosto muito dessa coisa mais tradicional. E é bonito, aquelas calças brancas, aqueles ternos, você se vestir bem para ir para um lugar e todo mundo vai para dançar, né? Para dançar mesmo, para ficar lá e as pessoas trocam os pares, né? Porque são amigos, é muito bom. Então o samba, ele arrebata você. Até hoje eu tem um apego didático em todas as danças, mas eu já tive pessoas com dificuldade para aprender forró no Nordeste, mas eu nunca tive dificuldade com ninguém para ensinar o samba de gafieira. Que massa, é muito bonito, né? Inclusive, foi até a conversa que a gente teve no começo, né? Assim, olha, nos meus shows eu queria que as pessoas dançassem. E a gente que é artista, a gente fica incomodado assim, poxa, devia ter um salão para as pessoas dançarem, né? Tem que ter um espaço com um piso bacana, né? Porque você não dança descalço, né? Tem um salto e tal, todo uma indumentária específica. E aí você me falou que abriu uma escola, né? Qual é o nome da escola? Quais são as modalidades? Muito bem. Nós temos o Espaço Cultural Virtua, né? É virtua que vem de virtus, que vem de virtudes. A gente tem algumas manifestações, elas vão evoluindo com o tempo. E a dança, ela é uma linguagem, é uma expressão corporal livre. Né? Eu não acho de bom tom falar que alguém está dançando errado, ele pode estar fazendo diferente. Mas é uma expressão corporal livre. Mas às vezes as pessoas, elas ficam
aprisionadas em algumas formas no seu cotidiano que lhe impedem de evoluir a ponto de se expressar. Então, você ter uma linguagem, acessos diferentes à linguagem é muito importante. Então, quando eu abri o espaço, eu pensei em fazer o seguinte: não pode só ser dança, tem que ser o corpo trabalhado, você ser dono de si, se apropriar. Então, o primeiro contato, a primeira ideia que eu tive foi colocar as artes marciais. Então, nós temos danças e artes marciais. Eu, apesar de praticante de 3 artes marciais, eu não ensino artes marciais lá. Eu tenho colegas muito bem capacitados para fazer isso, inclusive especialistas, né, que estão ministrando Sifu Jair, Kung Fu Louva a Deus, a equipe Fox, o Sifu Erickson, juntamente com o Sirin Demetrios, que é meu xará, e a CG Thaísa, o Kung Fu Garra de Águia, onde a matriarca do mundo é uma mulher. Olha que massa. Muito interessante, é muito bonito, né? E toda mulher devia se aprofundar nessas linguagens, porque eu acho que é o principal ponto de empoderamento feminino, é ela buscar essa força interior. E a arte marcial traz isso. Nós temos também Aikido e Karatê. A gente tem mais turmas de Karatê, até porque o Karatê teve uma busca. Os professores já chegaram com algumas turminhas, já estão crescendo, né? A gente tem turmas para crianças e turmas mistas com crianças e adultos. Temos famílias inteiras dentro da turma, que é muito bom. Então, assim, a dança, ela sempre foi a dança de salão, uma coisa que eu sempre gostei, é que ela tem o Estatuto da Gafieira. Quem não conhece o Estatuto da Gafieira, era como você deveria ir para a gafieira. Você não podia fazer o que você queria lá. Você não podia chegar com um decote ousado, né? Com a roupa transparente, porque não cabia. Meninas, olha aí, o Estatuto da Gafieira. Você tem que dançar no sentido do baile, né? Que é anti-horário, né? E você não podia estar com chapéu dentro do salão, não podia gritar dentro do salão. Mesmo você sendo casado, não pode botar ninguém no colo, nem beijar no salão. Não pode, tipo, dançar. Ai, Demetrio, nem um beijinho. Não podia. Né? Claro, hoje não é da mesma forma, mas antes não podia mesmo. Por quê? Porque podia dar o cabimento para outra pessoa ter um atrevimento. Inclusive, hoje se esqueceu muito, a gente já teve vários problemas antes. E por conta dessas coisas, foi nisso que eu pensei em juntar as duas coisas, as danças e as artes marciais. Se você for lá, os pequenininhos vão estar falando assim, ó. O professor faz assim: primeiro, eles falam, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Eles falam em coro, os pequenininhos. Aí fala assim, primeiro, novamente, aí ele faz, respeito acima de tudo. Quer dizer, são os lemas do Karatê, são 5 princípios, eles têm que aprender. E a dança precisa disso, né? Quando você vai para algum lugar que não tem um código, né, para se dançar, as meninas sofrem alguns abusos, né, algumas indelicadezas, e na dança de salão isso não é permitido, né? Ele tem que ter uma gentileza. Até uma expressão antiga da própria dança foi retirada hoje, o termo condução. Quem conduz, conduz até a porta, a força, o outro não tem vontade. Hoje a gente propõe, a dança é um diálogo, não é que ele manda, é que ele mostra um caminho e ela decide como ela quer percorrer aquele caminho. Gente, eu tô chocada, é muito legal, muito bonito. E a maior procura, você falou que é do Karatê. Tá tendo aula? Como é que tá tendo? Tá tendo aula. A gente tá com os atendimentos online e as aulas presenciais. A gente só abre no horário da aula, mas todavia a gente tá aberto de 16h30 até as 9 da noite todos os dias, né? Porque nesse horário já estão funcionando as modalidades. A gente está ainda em fase de algumas partes de acabamento, porque nós pegamos um prédio bem grande. Inclusive, o intuito é que lá tenham shows depois, shows culturais com alto teor musical, né? Tem uns parceiros, uns amigos aí, um abraço para 4x4, o Everson, Emerson também. Né? O pessoal, a gente gosta muito, né? Eu já fiz aniversários meus, a gente experimenta, toca um samba, só que vai ser com carrom, e a gente quer trazer essa roupagem para as pessoas terem acesso à cultura e não só moda, né? Então é muito importante ter ambientes familiares, boas práticas, filosofias. É tão bonito quando uma pessoa faz uma yoga, né? E você vê aquela serenidade na pessoa, aquela paz,
porque ela estuda também aquilo que está praticando. O Aikido, que eu fiz questão de ter no espaço, porque eu sempre fui do Karatê, e o Karatê tem um alto nível de contundência, uma explosão muscular, uma explosão dos golpes, é uma luta de socos e pontapés, joelhada, cotovelada, mas o Aikido é realmente conter um espírito de agressão. O Aikido é paz. Você não tem como atacar alguém com Aikido, um Aikido legítimo, você só pode se defender. E é engraçado que é indiferente o tamanho da pessoa. Uma mulher se defende de um brutamontes, tudo física aplicada, é muito bonito. E eu acho aquela conduta muito legal. Você conversa com o professor Aikido, são todos calmos, falam educadamente. Então eu acho que a arte precisa também absorver isso para mostrar mais ainda o valor que tem. Né? O que seria das pessoas sem a arte nessa pandemia? Mais adoecidas ainda, né? Muito. Né? Eu assisti um documentário ontem sobre uma série muito engraçada e o pessoal falando que vidas salvaram de depressão porque eles vão assistir essa série. Né? Então, é a arte que resgata, a gente precisa disso. A arte é o torque da criatividade. Quando alguém vê arte, que ela decide fazer arte também, essa pessoa leva isso para o seu mundo corporativo, para os seus negócios, e ali surge inovação, surge criatividade, surge qualidade. Né? É só se permitir estar na arte também. Isso aí. Gente, tá muito bom, mas a gente tem que fazer um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta mais com um bate-papo com Demétrios Gonçalves. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.